a Ferrari enfrenta outra agitação interna, e desta vez diz respeito a um departamento crucial, o da unidade de potência de 2026. De facto, duas figuras-chave ligadas aos novos regulamentos e ao projeto Ferrari 2026 irão embora. Vamos agora ver em detalhe de quem se trata e quais são as consequências para a Ferrari, mas não só, também temos de ver as declarações de Prost sobre Hamilton, o que disse Leclerc sobre a corrida de Baku, vamos ver as declarações de Verstappen sobre Christian Horner e o trabalho de Laurent Mekies, porque deram tanto que falar, depois também veremos a reclamação da Williams e a reprovação de Stefano Domenicali a uma nova equipa. Antes de começarmos, deixem um like, inscrevam-se e ativem as notificações para não perderem nenhuma notícia sobre a Fórmula 1 e a Ferrari. Dito isto, vamos começar já. Segundo Autoracer.it, de Maranello vão despedir-se duas figuras-chave. A primeira saída importante é Wolf Zimmermann, responsável pela Power Unit 2026. Zimmermann, alemão, estava na Ferrari há 11 anos e liderava o projeto do motor desde 2023, acompanhando de perto a evolução da nova unidade híbrida que estreia no próximo ano. Comentam que ele está próximo de Mattia Binotto para se juntar ao projeto da Audi na Fórmula 1, que em 2026 fará sua entrada no Campeonato Mundial. A outra perda significativa é Lars Schmidt, engenheiro-chefe do desenvolvimento da parte endotérmica. Também ele, segundo os rumores, estaria a caminho da Audi. E aqui estamos a falar do coração térmico do propulsor. Uma parte que, com os novos regulamentos, terá de coexistir com um sistema elétrico que será 50% da potência total. Em resumo, dois homens-chave da próxima geração de motores da Ferrari podem trabalhar contra a equipa de Maranello já em 2026. E isto é um problema sério, não porque a Ferrari não tenha outros engenheiros valiosos, mas porque são figuras que conhecem bem a filosofia interna da Ferrari. Conhecem as escolhas técnicas e a direção de desenvolvimento do projeto. Vê-las migrar para um concorrente direto como a Audi significa oferecer um know-how valiosíssimo a uma rival que procurará imediatamente crescer no novo ciclo regulamentar. Por outro lado, toda a responsabilidade está agora com Enrico Gualtieri, que terá liberdade total e autoridade sobre a unidade de potência de 2026. Esta escolha traz continuidade, pois Gualtieri já está no projeto, mas também aumenta a pressão. Dele dependerá grande parte do futuro da Ferrari, porque o ponto é claro, em 2026, quem acertar na Power Unit poderá garantir anos de domínio. Tal como fez a Mercedes em 2014, e não é por acaso que no paddock já se fala de uma Mercedes em vantagem no desenvolvimento do novo motor. Frédéric Vasseur, em Monza, foi claro, a Ferrari está inteiramente concentrada em 2026, mas o mesmo se aplica aos outros, Red Bull, Mercedes, Audi, Honda, todos praticamente já colocaram em pausa as atualizações de 2025 para apostar no novo ciclo técnico. E esta dupla perda é um enorme sinal de alarme. A Ferrari, após um decepcionante 2025, não pode permitir-se chegar atrasada ao novo regulamento. E se Zimmermann e Schmidt realmente forem para a Audi, Maranello terá de proteger o resto da equipa técnica e tomar medidas urgentes. Não só, terá também de proteger o seu próprio know-how, porque perder cérebros é uma coisa, entregá-los ao inimigo direto é outra. Em suma, 2026 arrisca-se a ser realmente o ajuste de contas. Quem se apresentar pronto com a Power Unit certa, poderá iniciar um ciclo vencedor. E se a Mercedes confirmar a vantagem e a Audi conseguir crescer rapidamente, graças a estas aquisições, a Ferrari não poderá falhar em nada. Considerando que no próximo ano a maior mudança ocorre precisamente nos motores de 2026, perder engenheiros como Zimmermann e Schmidt, bem, é uma grande perda para a Ferrari. Porque vai competir com a Mercedes, que não perde ninguém do seu departamento de motores, que segundo todos já está em vantagem no desenvolvimento. A Red Bull será a equipa que terá mais dificuldades com o novo motor Red Bull Powertrains, desenvolvido internamente pela Red Bull, numa jogada que se irá compensar a longo prazo para eles. Porque terão tudo internamente e não precisarão de terceiros para os motores, já que a aerodinâmica e o desenvolvimento da unidade de potência estão ligados. Se tens um carro com certa aerodinâmica, queres o motor feito de modo a adaptar-se bem. A Red Bull percebeu isso um pouco tarde, mas percebeu. Portanto, para a Ferrari, esta perda é grande, porque estes dois engenheiros irão para a Audi para desenvolver o Audi do futuro que quer voltar a ser competitivo na Fórmula 1. E a pergunta surge espontaneamente. Como terão sido os contactos entre Zimmermann e Smith com a Audi? Terá Mattia Binotto servido de intermediário? Ou terá havido um contato direto da Audi com estes engenheiros? O facto de engenheiros alemães irem para a equipa principal na Alemanha, a Audi do grupo Volkswagen, não é uma casualidade. Isto sublinha, mais uma vez, quão central é a posição da sede e os contactos internacionais que uma equipa tem, pois impactam também o ecossistema interno da equipa.
Dito isto, vamos também ouvir as declarações de Prost sobre Lewis Hamilton. A temporada W25 devia ser a de renascimento para a Ferrari. Com a chegada de Lewis Hamilton, vimos que o casamento até agora não descolou e o ponto mais baixo chegou antes da pausa de verão, quando Hamilton se definiu até mesmo como inútil. Depois vimos o erro em Zandvoort após a pausa de verão com a retirada precoce e uma penalização de 5 lugares na grelha em Monza por ignorar as bandeiras amarelas duplas. Contudo, no GP de Itália algo mudou. Hamilton, que partiu em 10º, terminou em 6º, mostrando mais confiança com o SF25. Impulsionado também pelo apoio dos fãs, isto é inevitável. Mas as críticas não faltaram. Aos 40 anos, muitos começam a questionar se o talento que o tornou um dos maiores já se esgotou. Mas para dissipar as dúvidas, surgiu uma voz de peso, nomeadamente Alain Prost. O 4 vezes campeão do mundo e ex-piloto da Ferrari em 1990 e 1991 defendeu o britânico numa entrevista ao L'Équipe e disse que quando se vence com a Ferrari é melhor do que em qualquer outra equipa, mas quando não se consegue é pior do que em qualquer outra equipa. Não acredito que o talento de Lewis Hamilton tenha diminuído ou se perdido. Estas palavras fazem refletir, pois Prost conhece bem as dinâmicas de Maranello. Sabe o que significa guiar com o peso do cavalo rampante nos ombros. E a sua frase resume perfeitamente a situação que Hamilton está a viver na Ferrari. Dentro desta equipa, tudo é amplificado. E, portanto, Hamilton continua a ser um campeão intacto. O problema não é a sua velocidade, mas sim a adaptação a um carro que ainda não fala a sua língua. Explico-me bem, Hamilton nunca se adaptou aos carros de efeito solo, o que ficou claro desde 2022, quando até foi superado por Russell. O F25 nasceu com muitos limites, e para um piloto que conduziu anos um Mercedes feito à medida, mas que depois se tornou inconduzível na era do efeito solo, a transição é brutal. Aos 40 anos não se pode desperdiçar tempo a adaptar-se, é preciso um pacote vencedor que se adapte ao seu estilo. O talento não se apaga e Prost tem razão, Lewis ainda pode fazer a diferença, mas é preciso que a Ferrari lhe dê um monolugar competitivo. Se em 2026 com novos regulamentos a Ferrari liderar, Hamilton poderá escrever história, mas se esta Ferrari continuar igual, arriscamos lembrar sua passagem por Maranello como uma grande chance perdida. E objetivamente vemos limites estruturais neste SF25, o subviragem continua crônico e a modificação da suspensão traseira aumentou ligeiramente a janela de configuração, mas não resolveu os problemas de base, e depois há também a questão do fundo, onde a Ferrari permanece em silêncio e Leclerc fez um balanço da situação da Ferrari neste momento. A Ferrari deixou Monza sem o pódio que os fãs sonhavam. Charles Leclerc terminou em 4º após uma corrida sólida, enquanto Hamilton subiu ao 6º lugar desde a 10ª posição na grelha. No entanto, a SF25 confirmou limitações estruturais que nem o ajuste extremo de baixo arrasto preparado para Monza conseguiu esconder. Com o GP de casa concluído, Maranello foca-se no futuro. O calendário segue para Baku e Singapura, pistas que historicamente favorecem a Ferrari. Leclerc acredita que lá, e também em Las Vegas, o carro vermelho poderá diminuir a diferença para os melhores. Baku é uma pista de que gosto muito, e no passado fui forte, declarou Leclerc. Singapura é particular, e lá a qualificação conta imenso. Por isso penso que nessas corridas poderemos estar mais próximos, mas não chegaremos como uma das duas equipas favoritas. Uma declaração lúcida e realista. Charlon esconde-se, a McLaren é a primeira força do campeonato, praticamente em todo o lado, e quando não é, há sempre Verstappen pronto para aproveitar. A Ferrari hoje tem de enfrentar ambas as equipas. Segundo Leclerc, a Roça irá enfrentar as próximas corridas com uma terceira força, com a possibilidade de subir ao pódio apenas se a Red Bull encontrar problemas, mas a vitória não está ao alcance. Se a Red Bull tiver problemas, talvez sejamos a segunda força, mas nunca a primeira, será sempre complicado. Frederic Vasseur confirmou em Monza que não haverá novidades, apenas asas diferentes conforme a carga dos circuitos, mas os carros serão os mesmos até ao fim da temporada. Baku, Singapura e Las Vegas podem trazer satisfações, talvez um pódio ou vitória se tudo se alinhar, mas o ponto real é 2026. A Ferrari deve chegar pronta com um carro finalmente à altura. Os adeptos ainda conseguem digerir um 2025 amargo, mas não outro ciclo regulamentar que comece em atraso. Esta é a representação clara e lúcida que Leclerc fez da Ferrari neste momento. Uma Ferrari que pode ser forte em Baku, Singapura e Las Vegas, pistas distintas, mas onde é crucial ter boa velocidade de ponta, especialmente em Baku e Las Vegas. Em Singapura, é vital ser rápido na qualificação e usar bem os corretores, onde a Red Bull tem mais dificuldade. Uma vez à frente, será mais fácil gerir os pneus, mas será fundamental preparar a configuração antes e ter uma boa altura ao solo para absorver melhor as irregularidades da pista.
Penso nas várias irregularidades. Em Baku, cheia de irregularidades por ser uma pista citadina, será crucial desenvolver um ajuste específico. Ouçamos o que Verstappen disse sobre Laurent Mechier e Christian Horner. Max Verstappen alcançou a 66ª vitória na carreira, vencendo em Monza com uma Red Bull finalmente competitiva. O sucesso é verdade, chegou num circuito de baixa carga aerodinâmica que colocou a McLaren em dificuldades e valorizou o RB21, mas o avanço é evidente. Já em Zandvoort, Verstappen tinha dado sinais encorajadores, pressionando Norris e Piastri como não acontecia há meses. Este crescimento, segundo o holandês, tem um nome e apelido, Laurent Mechier. E nas suas palavras também se vislumbra uma crítica ao ex-diretor de equipa, Christian Horner, com quem as relações se tinham deteriorado ao ponto de levar a Red Bull a mudar de rumo após 20 anos de convivência. De facto, como já disse, até agora fizemos muitas corridas onde testamos configurações drásticas, mostrando que não tínhamos a situação controlada e não sabíamos bem o que fazer. Laurent, graças à sua formação em engenharia, faz as perguntas certas aos engenheiros com bom senso e isso funciona muito bem. O campeão do mundo acrescentou que algumas coisas testadas nos deram uma ideia da direção a seguir e é nisso que continuamos a trabalhar. Já em Zandvoort, demos um passo em frente que parecia funcionar e aqui em Monza chegou outro que me deu sensações ainda melhores. E esta é uma declaração pesada, não tanto porque ataca Horner frontalmente, mas porque mostra como o verdadeiro problema da Red Bull 2025 não é apenas técnico, mas também de gestão. Maki está a renovar o método, trazendo engenharia e bom senso de volta ao centro da Red Bull. Com a corrida de Monza, isso não significa que a Red Bull voltou a ser o carro a bater. A McLaren ainda lidera, West Hampton sabe. A decisão de trocar Horner por Laurent Mekies parece ter colocado a Red Bull no rumo certo. Em 2026, a mudança do motor também influenciará bastante, provavelmente desfavorecendo-os. No entanto, há um facto. Max, após meses de críticas, recuperou confiança no projeto. E este é um sinal forte porque significa que Max Verstappen quer permanecer na Red Bull com esta organização, mas falemos também do caso Williams, porque haverá o recurso de Carlos Sainz sobre o episódio que ocorreu com Liam Lawson no GP da Holanda. Vamos ver em detalhe do que se trata. Na sexta-feira, 12 de setembro, às 15h30, os comissários reunir-se-ão por videoconferência para avaliar o recurso apresentado pela Williams contra a penalização de 10 segundos imposta ao espanhol. De facto, na curva 1 de Zandvoort, Sainz e Lawson tocaram-se. Os comissários atribuíram a culpa ao espanhol, considerando que ele não tinha direito à trajetória e deveria ter levantado completamente o pé. Daqui a penalização que gerou discussão porque é interpretada como uma aplicação particularmente severa das diretrizes da FIA. As regras atuais estabelecem que se um piloto no interior chega ao ponto de corda à frente, tem direito à trajetória e não é obrigado a deixar espaço. No caso de Zandvoort, os comissários avaliaram que Sainz não estava suficientemente à frente, então o contacto foi considerado culpa dele, independentemente do sobreviragem de Liam Lawson. E a Williams contesta precisamente isso. Segundo a equipa, é necessária mais clareza porque as interpretações mudam com demasiada frequência e os pilotos já não sabem até que ponto podem forçar nos duelos. Mas o que vai acontecer a 12 de setembro? A audiência da FIA terá duas fases. Na primeira, verificar-se-á se a Williams trouxe novas provas importantes que não estavam disponíveis na altura da decisão, como exige o artigo 14.3 do Código Desportivo Internacional. Na segunda fase, só se a primeira fase for positiva, reexaminar-se-á o mérito do incidente e avaliar a revisão da sanção. Contudo, os especialistas são céticos, as imagens disponíveis já estavam completas, tornando difícil que surjam elementos realmente novos. Mesmo que a penalização fosse reduzida ou anulada, o resultado não alteraria a classificação do Grande Prêmio, mas o valor simbólico e regulamentar seria importante. Na minha opinião, esta questão vai além dos 10 segundos de penalização. O verdadeiro tema é a coerência da FIA nos duelos roda a roda. Nos últimos anos, temos visto decisões opostas em situações parecidas. Às vezes, o piloto por dentro é protegido, outras não. A Williams não quer mudar um resultado, mas sim pressionar a FIA a definir critérios mais claros, e isso é crucial. Os pilotos precisam saber até onde podem ir sem arriscar penalização. Acho que Sainz exagerou, mas a sanção parece excessiva comparada a outros casos recentes que não foram punidos. E este é o verdadeiro problema, a incoerência, né? Se a FIA não intervir, o risco é que cada duelo se torne uma roleta regulamentar, e isso prejudica o espetáculo tanto quanto um contacto em pista. Esta discussão será crucial, pois determinará os contactos futuros. Se retirarem os 10 segundos de penalização a Sainz, significa que a sua manobra não foi errada e que há novas provas que o isentam de responsabilidade. Até porque, nesse caso específico, a sanção não deveria ter sido atribuída nem ao Ozon. Ele experimentou um sobreviragem, tocou no Sainz, mas penalizar o Sainz parece-me um tanto excessivo.
Veremos o que a federação decidirá a 12 de setembro. Concluímos mencionando Stefano Domenicali, que se expressou negativamente sobre a entrada de uma nova equipa. A Fórmula 1 não irá além das 11 equipas já previstas com a chegada da Cadillac em 2026. Isto foi afirmado claramente por Stefano Domenicali, presidente e CEO da Liberty Media, sublinhando como o Circus já atingiu o limite logístico e comercial. Domenicali foi claro e declarou que apenas consideraremos uma oferta de grande relevância, porque já chegamos a um ponto em que não há mais espaço do ponto de vista logístico, estamos no limite, recebemos muitos pedidos e o mesmo acontece com as equipas. Por isso devemos ser prudentes e proteger o que construímos. Acrescentou ainda que com a Andretti não vimos a substância necessária. Com a General Motors, no entanto, reconhecemos um investimento significativo e um plano a 10 anos. Por isso, expressamos um parecer favorável. E a verdadeira questão continua a ser a divisão dos lucros. Com 12 equipas, o bolo manter-se-ia do mesmo tamanho, mas com mais fatias. Por isso, a Fórmula 1 e os construtores já presentes não querem aumentar ainda mais o número de equipas. No entanto, Domenicali deixa uma abertura. Se surgisse uma oferta irrecusável, a porta poderia voltar a abrir-se. A posição de Domenicali, na minha opinião, é pragmática. Limitar o acesso serve para proteger o valor das equipas atuais e garantir estabilidade financeira. Mas, claro, não se deve bloquear todas as entidades que querem entrar na Fórmula 1, pois isso pode impedir o enriquecimento do campeonato. Com a Cadillac a chegar e a Audi já confirmada, o paddock está em alvoroço e eu diria que já está completo. E a mensagem é clara, ou és um colosso da indústria automóvel ou não entras. Este é o futuro da Fórmula 1, cada vez mais restrita e seletiva. Uma decisão lógica no âmbito dos negócios, mas menos no contexto desportivo. Digam-me nos comentários o que acham dos temas que falamos no vídeo. Estou curioso para ler e responder a todos. Como sempre, lembrem-se de deixar um gosto, subscrever e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo novo no canal. Aqui